é uma dúvida de muitas pessoas. Eu costumo receber esse tipo de pergunta em diferentes grupos. Português você pode falar? Vou te colocar aqui um exemplo. E a pergunta dele foi: mas vocês usam realmente? Vai ser útil para mim? No vídeo de hoje, eu estarei respondendo dúvidas frequentes da língua portuguesa e do Brasil. Vem comigo! Olá! Ótimo dia para você! O meu nome é Audrey e você está na Aprendendo Português Brasileiro. Neste canal eu falo de português para estrangeiros, cultura brasileira, vida no Brasil e temas ligados à área da educação. Se é a sua primeira vez aqui no canal, eu te dou as boas-vindas. E se você já é inscrito, é ótimo ter você aqui novamente. No vídeo de hoje, eu estou em um cenário um pouco diferente do que eu costumo estar, porque hoje é um vídeo um pouquinho diferente, tem uma temática um pouco diferente. Eu reuni as dúvidas frequentes que eu recebo tanto de alunos em aula comigo, quanto de algumas pessoas que me escrevem, seja no YouTube ou até mesmo no Instagram. Então, para começar, eu vou falar destas dúvidas frequentes que eu costumo receber em aula. Então, a dúvida de um aluno pode ser a dúvida de outras pessoas também. Bom, então para começar, eu vou para a primeira pergunta. Professora, é certo dizer tá bom e né? E essa dúvida eu achei assim muito pertinente, porque é uma aluna que especialmente está neste momento morando no Brasil. Então, o que acontece? Ela escuta o tempo todo as pessoas dizendo para ela: tá bom, né? Bom, o que eu disse a ela? Sim, é correto você dizer isso no seu dia a dia. Afinal de contas, nós brasileiros, nós somos mais informais. Então, se você está em uma situação mais informal, no dia a dia, nas ruas do Brasil, tudo bem você dizer para as pessoas, tá bom, ou né? Mas, claro, se você está em um outro ambiente que requer um outro tipo de vocabulário, de repente não muito informal, é melhor deixar o tá bom, o né, e usar um vocabulário, né, palavras mais formais. E também evitar estas expressões, claro, se você estiver escrevendo aí uma redação, um e-mail mais formal, é bom evitar usar o tá bom, que quer dizer como tudo bem, ok, e é bom evitar também o né, como não é. Próxima pergunta que eu recebi em aula foi: professora, conosco é igual a gente? Porque eu nunca escutei um brasileiro dizer aqui para mim conosco. Eu só escuto a gente o tempo todo. Essa pergunta também eu achei muito interessante. Então, em português, você pode falar. Vou te colocar aqui um exemplo. Você quer jantar com nós? Você quer jantar conosco? E ambas as frases querem dizer a mesma coisa. Ou você pode dizer: você quer jantar com a gente? E aí nós temos 3 frases que significam a mesma coisa, com a diferença que com nós e conosco é mais formal e
a gente, né, com a gente, é muito mais utilizado aqui no nosso dia a dia porque é mais informal. Então, é por isso que nós acabamos utilizando mais a gente ou com a gente do que nós ou conosco. Próxima pergunta que eu recebi de um aluno que já está no nível intermediário para avançado. Então, uma pergunta aí muito pertinente. Professora, vamos estudar o modo subjuntivo, mas vocês usam esse tempo de fato? E é uma excelente pergunta, né? O modo subjuntivo, ele é colocado para o aluno realmente quando ele já passou por muitas etapas de estudos na língua portuguesa. E a pergunta dele foi, tá, nós vamos estudar o modo subjuntivo, mas vocês usam realmente? Vai ser útil para mim? Eu vou realmente me expressar neste tempo? E a resposta é que sim, tá? O modo subjuntivo, ele é vivíssimo na língua portuguesa e nós usamos a todo momento, tá? O modo subjuntivo, ele trata de situações hipotéticas, algo que nós não temos certeza. Então, é diferente do modo indicativo, que trata mais de certezas, tá? Então, em português, nós temos o presente do subjuntivo, o imperfeito do subjuntivo e também o futuro do subjuntivo. 3 tempos muito importantes que nós utilizamos a todo momento, no nosso dia a dia, na nossa fala, na escrita. Então eu disse para ele que sim e que nós vamos ver todos estes tempos aí, vamos praticar bastante. E a próxima pergunta que eu vou responder tem a ver com Brasil, tem a ver com morar, ter uma vida aqui no país. Então, se este vídeo já está te ajudando, já está fazendo sentido para você, eu vou pedir o seu like. E essa dúvida que eu coloquei aqui é uma dúvida de muitas pessoas. Eu costumo receber esse tipo de pergunta em diferentes grupos, como no YouTube ou como no Instagram. Então, é a seguinte questão. Professora, eu gostaria de morar no Brasil. Em que eu posso trabalhar no país? E é uma pergunta aí para a gente pensar, né? Na verdade, é algo que até nós brasileiros podemos pensar sobre também, né? Não somente estrangeiros. Eu diria para você que depende. Primeira coisa, qual é a sua profissão? O que você faz dentro do seu país, né? Qual o seu ramo de atuação? Então, eu diria para você começar a sua busca dentro do ramo que você atua. Além disso, a região em que você vai morar também é super importante, porque o Brasil é um país imenso, né? Eu sempre costumo dizer que cada estado é um Brasil diferente, com culturas diferentes, sotaques diferentes, muita diversidade cultural, gastronômica, climas. Então, tudo isso também tem a ver. Onde você pretende morar? Que cidade que você pretende morar? Então, eu vou colocar um exemplo aqui para que você possa entender. Digamos que você tenha chegado à conclusão que você vai morar no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Então, eu diria para você começar a sua busca já em rede de pesquisa na internet, que tem a ver com vagas de trabalho dentro da sua área, seu ramo de atuação. Os grupos de Facebook, eles também ajudam bastante. Então, eu diria para você entrar nesses grupos de Facebook. Vou colocar o exemplo de São Paulo só para ilustrar, tá? Então, entre nesses grupos de vagas de trabalho, trabalho em São Paulo e veja o que tem dentro do seu ramo de atuação.
E como o país é muito diverso, né? O que eu digo para você, e isso serve para um brasileiro também, tá? Porque pode ser que em determinada região do Brasil tenha uma demanda para um tipo de trabalho que em outra região do Brasil não tenha essa demanda, tá? Isso acontece muito dentro do país. E também pode acontecer de ter uma diferença salarial. Então, eu pegando aqui o exemplo de São Paulo, né, que é uma cidade conhecida aí por ter muita opção, muita vaga de trabalho, né? São Paulo é conhecida como a cidade do trabalho. Aqui no Brasil, né, todo mundo só pensa em trabalho. Realmente tem muita opção de trabalho, de emprego, mas em compensação tem que ver o custo que você vai ter de vida dentro da cidade. Então tem muita coisa a ser colocada nessa balança, né? E eu conheço brasileiros, por exemplo, que gostariam de morar em uma cidade menor, de interior, ou morar em uma cidade com praia, de litoral, e eles não podem fazer essa mudança, essa transição, porque o trabalho que ele faz é importante para a cidade que ele mora. Mas de repente em outro lugar do Brasil não tem essa demanda, não tem esse trabalho. Então esse brasileiro ele tem que se preparar antes até para fazer essa mudança, né? Eu espero que eu tenha respondido bem a essa pergunta, é uma pergunta interessante, é muito abrangente, é muito ampla, né? É interessante para se pensar. E a próxima pergunta que eu recebi que tem a ver também com isso é: professora, gostaria de morar no Brasil. Que nível de português eu tenho que ter? Olha, eu diria para você o melhor que você puder. O melhor nível de português que você puder. Por quê? Porque aqui dentro do Brasil nós nos comunicamos somente em língua portuguesa, tá? Então é muito difícil você encontrar alguém nas ruas que fale inglês ou que fale um outro idioma e que possa te ajudar ou te compreender. Então, o primeiro passo realmente é se preparar o melhor que você puder. E aí eu vou entrar na outra questão anterior, né? Quanto melhor o seu nível de português, melhor as suas chances também dentro do mercado de trabalho. Bom, e este foi o vídeo, então, um pouquinho diferente, né? Que eu reuni perguntas que eu costumo receber aí de alunos em aula e também de algumas pessoas aí nas redes sociais. Então, eu vou colocar para você aqui, então, a seguinte questão. Se você quiser deixar a sua pergunta, se você gostou desse formato de vídeo um pouquinho diferente, um pouquinho mais informal, deixa aqui embaixo nos comentários a sua pergunta, a sua questão. Se eu puder fazer um compilado, colocar algumas perguntas dentro de um vídeo, eu colocarei a sua questão. E se este vídeo ajudou você nos seus estudos de português e também a entender mais do Brasil e da vida no Brasil, eu peço o seu like e se inscreva no canal se é a sua primeira vez por aqui. E eu vou aproveitar e te dar também uma dica. Veja a playlist do canal com temas diferentes, variados, que podem te ajudar muito nos seus estudos de português. Obrigada, um abração, até mais e tchau, tchau!